Bom, pessoal, tô tendo que me mexer um pouco e quase não mexer a cabeça, porque eu já percebi que gravar com a luz do dia aqui na minha casa está complicado. Eu tô com essa parte aqui toda branca, parece um fantasma. Mas vou tentar ser o mais espontânea possível. Então vamos falar de Toulouse. Toulouse, em poucas palavras, é uma cidade rosa e azul. Rosa, porque ela foi construída, uma boa parte dela, com tijolos toulousanos, que é feito de tem essa coloração rosada, então você vê a cidade praticamente rosa. E por outro lado, foi uma cidade muito conhecida pela produção do pastel, que era uma tinta, um tom azulado, bom, um tom lavanda, né? E que também cobre uma série de portas, batentes, partes de madeira da cidade, muitas delas estão pintadas com essa cor. Então é uma cidade muito bonita visualmente de se ver. E além disso, como todas as cidades que eu amo, tem sempre um rio que te ajuda a se situar de que lado você está da cidade, né? E aí, no caso, é o rio Garonne, que é o mesmo rio que nós vamos encontrar lá em Bordeaux. Embora em Toulouse, praticamente quase uns 70% das coisas que você vai ver está do lado direito do rio. O outro lado, que é a rive gauche, tem menos coisas, mas que também dá para ver. E o legal do rio é que sempre tem ponte e na ponte você sempre tira fotos muito bonitas da cidade. Então, falando de Toulouse, como chegamos em Toulouse? Partindo do princípio que você chegou no aeroporto, tirando assim a forma mais confortável, que obviamente é pegar um táxi. O aeroporto não está longe, está uns 30 minutos da cidade no máximo. Um táxi custa entre 25 e 35 euros. A segunda opção, mais econômica e confortável, é pegar o Navette. Navette, vocês vão encontrar em vários lugares da França, são os shuttles. Navette quer dizer um monte de coisa, mas nesse caso são os shuttles que te levam do aeroporto para a cidade. Em geral, ele para em várias ou estações de metrô ou de trem, etc. Então, eles param em lugares bem cêntricos. A Navette de Toulouse leva também uma meia hora, 40 minutos no máximo, para chegar na cidade. Tem algumas paradas, 3 ou 4 paradas em pontos muito cêntricos, e ela custa 8 euros um trajeto ou 15 de volta. E eu, não sei porquê, peguei o mais barato, e não foi por isso, que era o tram. É o tram Via 2, que também é tudo muito fácil. Quando você sai do aeroporto, você já vê todas as maquininhas sinalizando, tem informação, é bem fácil de comprar. E o tram, lembrei porque peguei o tram, porque o tram já estava interligado com o metrô e como eu não estava perto do centro hospedada, já falarei sobre isso, eu já queria pegar o metrô para chegar no hotel. Então o tram, você tem que fazer uma baldeação. Quando ele chega na estação Arennes, você troca pela linha A ou pela linha B, dependendo do seu sentido. E aí tem uma infinidade de metrôs e este ticket do tram, que não custa nem 2 euros, quando eu fui custou 1,70, ele te dá direito a 1 hora de viagem fazendo até 3 transbordos. Então é o ticket ideal para você poder chegar no seu hotel, principalmente se você não está no centro. O que aconteceu foi que eu cheguei junto com os Gilets jaunes, que são os coletes amarelos lá. Então, claro, né, eu tive que descer desse tram no meio do nada e andar no meio do nada e pegar um ônibus sem saber o que eu estava pegando para descer num lugar que eu não sabia onde era. Mas isso me serviu para ver que Toulouse é muito fácil de se localizar com mapa. Lá você não precisa nem de Google Maps, o mapinha já resolve. Então, quando sai do aeroporto, por via das dúvidas, já pega o primeiro mapa que você encontrar. Bom, chegando na cidade, eu me hospedei num hotel muito simples, que chama Hotel Alice. É uma boa opção para quem está sozinho, porque é um hotel limpo. Ele está a 20 minutos do centro andando, mas é uma caminhada ok, agradável. Mas se não, você está a 5 passos de um metrô, e o metrô te deixa lá em 2 estações, que não deve dar nem 10 minutos. Falando ainda de transporte, que é importante, eu praticamente fiz quase tudo a pé na cidade. Você tem a opção de comprar o ticket por viagem e você tem a opção de comprar um ticket de dia, que dá mais ou menos 6 euros, ou um ticket de 3 dias, que acho que dá 12 euros, 13 euros. Eu particularmente gosto de andar, então eu preferia comprar o ticket solto para a hora que eu quisesse voltar mais tarde à noite, porque em geral o metrô lá, pelo menos na época que eu estava, ele ia até quase meia-noite. Ou quando eu queria sair do hotel e ir direto para algum lugar, mas mais do que isso eu fazia quase tudo a pé. Então eu recomendo comprar o diário, não sei que você seja muito preguiçoso, quer ficar andando de metrô de um lado para o outro, que Toulouse é ótimo, porque tem várias estações de metrô. E aí falando do passeio, né? Então você vai chegar assim, para você se localizar, o lugar principal lá é o Capitole,
é uma estação, e ali você tem o Teatro Nacional, você tem a Prefeitura, você tem uma série de prédios conhecidos. Bom, é o coração ali de Toulouse. E agora eu vou falar uma curiosidade para vocês. Sabe quem nasceu em Toulouse, supostamente nasceu em Toulouse? Carlos Gardel, cujo nome não era Carlos Gardel, óbvio, né? Era Charles Garnier. Mas existe uma discussão se ele nasceu lá ou se ele nasceu 3 anos antes no Uruguai. Como ele fez isso, eu não sei. Mas enfim, isso é uma curiosidade local. Você não acha muita coisa do Carlos Gardel lá, acho que até por conta dessa polêmica, mas existe uma coisa ali do lado do Capitólio que eu não vi, passei batido, mas parece que tem uns arcos num dos prédios ali, e dentro desses arcos tem umas pinturas dedicadas ao Carlos Gardel, com a história do Carlos Gardel, etc. E aí, antes de você se locomover por aí, tem uma galeria Lafayette aí, bom, como toda a França, né? E essa galeria, se você subir no seu último andar, ela tem uma boa vista da cidade. Então é legal porque dá para você subir mais ou menos se localizar para os passeios que eu vou falar agora. Então, voltando para o Capitólio, se você está de costas para o teatro, você vai ver uma infinidade de ruas de lojas, muita gente andando. E aí, para o seu lado direito, o que você vai ter mais são pequenos palacetes, eles estão todos sinalizados, vocês vão ver plaquinhas nas portas, que foram de ricos comerciantes, principalmente desse comércio dessa tinta pastel. Então são palácios que estão conservados, alguns você pode entrar, outros você visita por fora, mas a arquitetura é muito bonita. Tem alguns museus importantes, mas acho que a parte mais legal do lado direito é você ir se perdendo nas ruelinhas, porque as ruas são lindas. Você começa assim com uma rua bastante grande de comércio global, lojas grandes marcas, mas depois você vai entrando nas ruelinhas e você vai vendo lojas locais, muita loja de design, uma mais linda que a outra, e alguns lugares assim para comer muito gostosos. Inclusive, existe uma igreja lá que chama Saint-Étienne, é uma praça. Do lado dela existe um café que chama Criollo Chocolates. E eu consegui tomar um chocolate quente, sem leite, e ele estava super cremoso. Gente, maravilhoso. Foi 5 euros, mas vou falar que foi um chocolate maravilhoso. Então essa é uma região muito bacana, inclusive para vocês jantar em um barzinho à noite, porque ela continua sendo turística, né? Ela está no centro, mas como ela é um pouco mais recolhida, é uma região que você encontra restaurantezinhos mais intimistas, românticos, é bem bacana. Isso é perto de uma estação de metrô, não sei o que, vou escrever aí para não perder tempo, tá? Então esse lado eu me perderia mais por isso e largaria a mão do mapa. Do teu lado esquerdo do Capitólio, você tem aí já grandes prédios bem emblemáticos de Toulouse, a começar pela igreja de Saint-Sernin, que traduzindo para o nosso português é o São Saturnino. É o padroeiro aí da região. Essa igreja ela é do século V, ou seja, né, ela é muito mais velha que o Brasil. E ela foi construída aí porque basicamente foi aí que morreu São Saturnino, arrastado por um touro, né? Como vocês lembram bem, as histórias são bastante traumáticas, principalmente aqui na Europa. E essa rua, inclusive, chama Rue de Tours. Já peço desculpa para os franceses, que meu francês não é perfeito, mas vou tentar falar o melhor que eu posso, né? Então a igreja foi construída aí, inclusive essa Rua de Tours. Você vai encontrar outras igrejas, tem um monte de lojinhas, tem prédios, tem casinhas muito, muito antigas que é importante vocês prestarem atenção, porque é arquitetura de 1000 anos atrás. Então é uma rua que é bem turística embaixo, mas observem bastante a arquitetura. Bom, pois essa igreja faz parte do Caminho de Santiago, é uma igreja muito bonita. Próximo a ela vocês vão encontrar o Convento dos Jacobinos, que também é imperdível. Ele é muito famoso porque ele tem a famosa palmeira, que é uma construção, quando você olha o teto, eu só lembro do nome em espanhol, que é bóveda, mas parece uma palmeira, é a coisa mais maravilhosa. E aí estão os restos de São Tomás de Aquino. Então também é um lugar bem bacana para ver. Esse lado tem uma série de igrejas, então quando você acabar essas igrejas, você pode voltar pela borda do rio, que é muito bonita essa caminhada. Você tem aí o Museu de Belas Artes, você tem alguns prédios também emblemáticos, e aí você já começa a ver o outro lado, que é a Rive Gauche.